Olá, eu sou Breno Lucano, o criador do blog de filosofia Portal Veritas, e hoje venho trazer para você um assunto pouco explorado, que é o estoicismo médio, especialmente Panécio. Assista o vídeo e saiba mais. Todos conhecem o estoicismo, aquela escola grega que se inicia com Zenão de Cício, a partir de Crates, o cínico, e ela se estende para os seus alunos, Cleantes e posteriormente Crisipo, que desenvolve ainda mais a escola estoica, se tornando inclusive um dos maiores lógicos da antiguidade, só perdendo para Aristóteles. Houveram nomes secundários de menor importância, todos eles citados por Diógenes de Laércio, o estoico fragmenta. Mas o que aconteceu depois? Depois inicia-se o segundo período do estoicismo, que é o estoicismo médio, com um grande nome de Panécio. E é sobre as características de Panécio que nós começaremos a discursar agora. É necessário entender a filosofia estoica, embora não apenas a estoica, mas a partir do período histórico em que ela é constituída. Nesse período, todas as escolas filosóficas elas se articulavam e atacavam-se umas às outras no sentido de demonstrar que a outra escola, as teses estavam erradas, ou eram erguidas sobre pilares lógicos errados, para que logo em seguida se afirmasse que a sua própria escola era a verdade, representava a verdade e representava o legado de Sócrates. Assim, é necessário entender o estoicismo médio nessa perspectiva também, onde nós já tínhamos aí firmado os efeitos da academia cética, quer dizer, Platão já tinha morrido faz tempo, e tinham assumido características novas dentro da academia que estavam para além de Platão. E essas características, nesse período do estoicismo médio, era muito caracterizado pelo ceticismo. Era uma academia cética, onde Arcesilau ele combatia Zenão e Cleanto, e posteriormente Carneades combatia Crisipo. Então, é necessário entender o estoicismo médio a partir desse confronto de ideias, especialmente com a academia cética. Uma outra característica de mudança que aconteceu no estoicismo médio em relação ao estoicismo antigo, grego, foi porque ele se implantou no período romano. Roma era uma república, estava crescendo. Um século depois, mais ou menos, um pouco mais de um século, teríamos já o Império. E esse estoicismo médio, ele nasce no período da glória romana e no momento do círculo dos Cipiões, onde a política, na verdade, é o que falava mais alto. No momento de Crisipo, no momento de Zenão, a polis grega estava em ruínas, e nesse momento, agora do estoicismo médio, a polis, quer dizer, Roma, está em ascensão. Isso faz com que as ideias do estoicismo médio sejam mais politizadas. Também por conta dos Cipiões. Uma outra característica da mudança do estoicismo médio para o estoicismo antigo é com relação a uma forte influência eclética, onde as teses filosóficas são compartilhadas com outras escolas filosóficas, de modo que nós encontramos principalmente teses platônicas e peripatéticas no interior do estoicismo, no corpo do estoicismo. O estoicismo ele perde aquele sentido mais ortodoxo e passa a ter uma
uma influência mais marcante de Platão e Aristóteles em seu corpo. Uma mudança substancial que Panécio fez no interior do pórtico, ou da estoa, foi com relação à física. Todos nós devemos lembrar da física estoica, que deve ser compreendida como uma conflagração universal. O mundo, ele nasce, envelhece e morre para que logo em seguida possa renascer. O nascimento e o perecimento, portanto, eles fazem parte da física estoica e isso tem repercussão na ética estoica. Então, essa conflagração, que Zenão já falava, é uma parte fundamental do Logos, através do qual você pode e deve entender o conceito de Deus, por exemplo. Acontece que Panécio muda essa tese da conflagração, né? Nascimento, envelhecimento, morte e renascimento, fazendo esse ciclo que sempre se renova, né? O mundo como sendo constantemente renovado. Ele muda isso. E ele adere à tese aristotélica da eternidade do mundo. O mundo, ele não se renova mais, ele não acaba para que logo em seguida possa ser renovado. Mas o mundo, ele vai perdurar para sempre. Essa é uma diferença fundamental, inclusive na noção de Deus estoico. Porque a noção de Deus, para o estoicismo, Zenão já falava isso, ele entendia Deus como um contínuo artífice, um fogo artífice, como algo que incendeia para que logo em seguida possa decair, declinar e renascer. Né? Esse fogo ele tinha a noção de renascimento, de conflagração e renascimento. Ou seja, Deus perde essa noção. E Deus passa a ser, quando muito, apenas um regente. Quer dizer, ele não vai mais coordenar o mundo. Ele vai apenas reger. Ele vai apenas fazer com que as coisas aconteçam sem que necessariamente ele renove as coisas. Essa é uma mudança drástica que Panécio fez na física estoica. Temos aqui, talvez, aquela que seja a diferença mais marcante, pelo menos dos grandes simpatizantes do estoicismo, que Panécio fez com relação ao estoicismo mais ortodoxo. Lá em Diógenes Laércio, livro 7, fragmento 128, é dito o seguinte: Panécio e Posidônio sustentam que a virtude não é suficiente, mas que é preciso também boa saúde, abundância de meios de vida e força. Ou seja, aquela nítida abordagem que a Estoa tinha de que a única coisa que era suficiente para a felicidade era a virtude, isso é drasticamente mudado. Mudado porque a indiferença entre os bens e os males, que o estoicismo nitidamente faz, isso é alterado na sentido de que agora a abundância dos meios de vida, e força ou saúde, também são necessários. Essa crítica ela é feita por Aristóteles e é endossada por Panécio e Posidônio, ou seja, o sábio, para ser sábio, não mais agora precisa ser sábio apenas na medida que ele se torne indiferente aos bens e aos males, mas também, apesar dessa indiferença, que em grego se escreve adiáfora, ele também se preocupa com as coisas do corpo, como a saúde, a abundância dos meios de vida, a força. Essa tese é abordada por Aristóteles no Ética Nicômaco
e Panésio e Posidônio aderem a ela. Então vocês vejam que a ética panessiana ela já é bastante influenciada por Aristóteles nesse sentido. Ora, o que significa a ruptura da indiferença para Panésio? Significa, em última análise, o repúdio da apatia estoica. Lembramos que, no momento em que a Estoa foi criada por Zenão, todas as polis de gregos estavam em declínio a partir de Alexandre o Grande. Então, era necessário que se pensasse num novo modelo de polis formado pelo Logos, teoria que eu exponho no outro vídeo, quando eu falo sobre a teoria política estoica. Só que agora a situação política é diferente. Eles vivem em Roma, a ascensão de Roma, na República Romana. Então, essa apatia, ela não parece fazer muito mais sentido, porque você não é necessário mais você ter uma apatia com relação ao meio para que você possa ter um distanciamento das coisas de modo que você possa alcançar a felicidade. A poli já caiu, ela não retorna mais. E Panessa agora percebe que a vida pública, a cultura da vida pública, tal como ela é entendida na romanidade, ela é o grande diferencial da época. Então, essa apatia, ela não tem tanto mais sentido de ser. Agora Roma está em ascensão e a vida pública na verdade, a grande virtude do cidadão romano. O cidadão romano, para que seja cidadão romano, ele deve usufruir da vida pública e não tem outra possibilidade. Então ele rompe com a impassibilidade. Tanto é que Polens, que é um estudioso do estoicismo, ele relata que Panécio escreveu um livro chamado Eutimia, onde ele fala que essa impassibilidade ela cede espaço para um simples contentamento e alegria de viver. O sábio não é mais sábio na medida em que ele se afasta das coisas, mas apenas no momento em que ele desfruta de um contentamento, de uma alegria de viver que brota a partir da harmonia com os próprios deveres. O dever, lembrando, por exemplo, Cícero dos deveres, se torna a grande virtude romana e Panécio adere a isso. Contentamento que brota da harmonia com os próprios deveres. É comum nós falarmos em termos de humanismo panessiano. Esse humanismo panessiano ele vem muito por conta dessas rupturas e essas alterações que Panécio fez, sobretudo com relação à ética, que meio que desumanizavam o homem, na medida que colocava ele como tendo que se vencer sempre, como alguma coisa que tivesse que se debater, que gerar conflito. Ele troca, então, ocorre uma alteração dessa máxima estoica, que é viver de acordo com a natureza, para viver de acordo com as disposições que nos são dadas pela natureza. Panécio mudou tudo. Ou seja, as disposições elas não, naturais, elas não devem ser seguidas à risca no sentido de adiáfora, dos indiferentes, mas apenas com relação às disposições que a própria natureza insere dentro da psicologia, dentro da antropologia humana, dentro do homem. Antropologia humana ficou redundante, mas é dentro do homem. Ou seja, existe dentro da psicologia dispositivos que são próprios do homem, que você não deve, a pretexto da indiferença, renegar, tentar lutar contra isso, mas é tentar viver com essas disposições psicológicas de modo que o dever ele se torne
como que um dispositivo de uma conquista espiritual máxima para Panécio. O dever agora é o importante, não é mais a indiferença que é o importante. Não é mais essa apatia que Zenão e Crisipo defendiam, mas sim essa harmonia com essas disposições que a natureza própria deu a cada um de nós. Teses que serão defendidas muito mais tarde com alguns filósofos iluministas, como o Marquês de Sade, por exemplo. Ou seja, nós possuímos disposições naturais e essas disposições, para além de ter que ser negadas, elas devem ser vivenciadas. E vivenciadas no sentido de Panécio, enquanto dever. Um dever que extrapola todos os limites da apatia e se configura como uma conquista espiritual que está em ascensão em Roma, vide, por exemplo, Cícero, com os deveres. Fico por aqui com essa explanação a respeito de Panécio e o estoicismo médio. Posteriormente eu falarei sobre Posidônio. E se você gostou, dê um joinha aqui, compartilhe à vontade esse vídeo. E não deixe de seguir também a nossa página no Facebook, o Portal Veritas. E de seguir também, de visitar nosso blog, Portal Veritas, blogspot.com. Nos encontramos por aí. Até a próxima.